Boa noite, amigos! Boa noite, amigas! Você aí de casa, muito boa noite a mais um podcast Atos e Fatos aqui com vocês, né? Graças a Deus, mais uma vez aqui, estamos aqui curtindo esse friozinho bom, maravilhoso. Tem gente que não gosta, mas é maravilhoso. O inverno que chegou aí, né? Foi essa semana que passou. E agora preparem, coloquem seus agasalhos para fora e eu vou dizer um negócio, sabe? O inverno eu acho tão bonito, porque todo mundo anda elegante, né? Quando não anda de pijama pela rua, né? De chinelo, de... Isso é verdade. Quem nunca? É verdade. Quem nunca botou um chinelinho? Isso mesmo, nós estamos aqui mais uma vez, né? Com a nossa amiga Kathleen Keter, que vai falar hoje a respeito com a gente sobre... Ayahuasca? Não, ayahuasca. 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 A medicina xamânica. Olha só, é medicina xamânica. Sim, ela é considerada a medicina da alma. Então, olha aí para vocês de casa, nós vamos trazer isso aí para você. 20 segundinhos e a gente vai já entrar com esse assunto. Fique ligado. Vamos lá então, agora sim, agora nós vamos começar o nosso podcast desse dia, trazendo, eu vou pedir para ela falar essa palavra, nossa amiga Kathleen Keter, porque eu não consigo pronunciar essa palavra, eu vou ter que treinar bastante. Kathleen, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. Você já é quase sócia majoritária do podcast Atos e Fatos, né? Então, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Gratidão. Eu quero te agradecer por toda a sua dedicação, por todo o seu ensinamento, por todo o seu conhecimento que você traz aos telespectadores e aos nossos amigos internautas de casa. E para você aí de casa, não se esqueça, desde já, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, né? E deixe o seu joinha, participe com a gente. Já estamos ali com o chat do YouTube aberto para você poder participar e fazer suas perguntas para a nossa amiga Kathleen, entendeu? Entra lá, faz a sua pergunta, participe com a gente, você vai se sentir, nós vamos se sentir muito bem com a sua companhia e você também vai fazer a sua boa ação da noite, participando com a gente, né? Porque é muito importante, de suma e relevante importância que você participe e nos ajude se inscrevendo no nosso canal. Vamos lá então. Sem mais belongas, né? Porque a gente fica enrolando. Vamos lá. Minha amiga Kathleen, obrigado, boa noite. Primeiramente, gratidão, gente, mais uma vez estar aqui com vocês. Sempre é um presente, Fábio, de verdade, cada podcast, poder trazer um pouco mais de conhecimento, de expansão e que possa realmente ajudar vocês a virar as chaves que possam estar aí travando ou que possa, às vezes, causar aquela curiosidade, mas o mais importante, a gente dar esse primeiro passo de se permitir conhecer o desconhecido. Verdade. Né? Então, eu sempre falo que quando a gente se permite a isso, nós estamos dando uma abertura gigante para uma nova possibilidade de realmente se aprofundar. Então, a ayahuasca é uma das ferramentas que hoje nós vamos abordar. Ayahuasca, eu vou aprender, eu aprendo. E nós vamos abordar aí para trazer e façam perguntas. O que vocês tiverem de dúvidas hoje vai ser o momento de vocês questionarem, de vocês realmente fazer o que tiver na cabeça de vocês. O que vocês querem saber? Nós vamos responder. E é isso aí. Você vai achar o contato dela, o contato da Kathleen, no final do vídeo ali, nas descrições ali, você acaba achando a informação para você entrar em contato com a Kathleen e até mesmo, quem sabe, você contratar a Kathleen para te auxiliar em algumas situações que você precise. Vamos lá, minha amiga. O que significa realmente toda essa palavra que eu não consigo pronunciar, né? Ayahuasca. Ayahuasca.
tô conseguindo. O que significa ayahuasca? Primeiro, a ayahuasca é uma medicina conhecida. Aqui no Brasil, a medicina da ayahuasca ela é utilizada pelos indígenas, como também no Peru, como também na Colômbia. No México já se usa o peyote, que é uma outra medicina, mas também se utiliza da ayahuasca. A ayahuasca ela é uma medicina que ela é feita de duas ervas, é uma mistura de duas ervas. Uma que se chama chacrona e a outra mariri, que representa a energia do masculino e do feminino. Sim. E os índios utilizam essa medicina para trabalhar a expansão de consciência. Olha então só. É uma forma de você poder integrar e adentrar as tuas profundidades daquilo que está lá no nível do teu inconsciente, aonde você vai dar de cara mesmo com várias facetas suas e você vai adentrar os mistérios da vida. Sim. Então a ayahuasca ela é considerada realmente a medicina da alma, porque tem muitas questões internas que, se você vai fazer um tratamento convencional, ela não vai alcançar um nível tão profundo quanto esse portal que é a ayahuasca. Sim. Eu falo por uma experiência própria, há muitos anos atrás, quando eu comecei a consagrar a medicina da ayahuasca, para mim foi um portal gigante, um divisor de realidades para mim. Sim. E que me trouxe muita cura, muita transformação e muita percepção sobre um novo mundo. Esse mundo que eu sempre digo para todos aqui que é o mundo interno, é o mundo de você reconhecer facetas suas, reconhecer partes suas, você entrar dentro de fragmentos da tua alma para você se resgatar. Então a ayahuasca ela vai, sim, pessoas que têm problema com muitas doenças também que o corpo, médicos não conseguem curar, a ayahuasca vai te mostrar o que te gerou aquela doença, o que aquela doença veio para te ensinar. Então ela tem muitos mistérios, muitas profundidades que a medicina ainda não conseguiu conhecer ainda essa ferramenta tão poderosa, mas hoje já tem estudos científicos sobre ela e ela tem uma substância que se chama DMT. Esse DMT nós temos no nosso cérebro. Então, o DMT é uma substância que a ayahuasca fabrica por fusão dessas duas ervas, né? Sim. A chacrona e o mariri. Então, ela cria o DMT. Nós temos o DMT aflorado em nós em 2 momentos da vida. Quando nós nascemos e quando nós morremos. Então, quando a gente está perto para morrer, o nosso DMT do corpo aumenta. Então, a pessoa que está prestes para desencarnar, ela sabe que ela vai desencarnar. Porque aquele DMT está sendo uma preparação da alma para sair do corpo. E aonde que explica para nós como é que a tecnologia, a ciência está desvendando toda essa situação da significância. São estudos científicos hoje, né? Sim. Existem muitos cientistas que estão fazendo pesquisas com a ayahuasca, vendo uma melhora assim crucial no desenvolvimento humano, o quanto muitas pessoas estão realmente saindo, inclusive de depressões, estão saindo de síndromes de suicídio e entre outros fatores. A ayahuasca hoje, ela antes era cultivada dentro Sim. dos povos indígenas, e à medida que ela foi sendo explorada, né, pelo povo branco, vamos dizer assim, ela foi traga para a cidade. Mas o consumo da ayahuasca era só utilizado dentro das florestas. Então, os índios têm muito conhecimento da medicina natural, e nós estamos aprendendo a retornar, a buscar esse conhecimento natural, para que a gente possa utilizar isso a favor da vida. Uhum. E deixa eu te perguntar, pergunta de leigo. Tá. Tem alguma coisa a ver a ayahuasca, né? Ela possui alguma coisa dentro da sua essência que ela causa alucinógeno, como a maconha? Não, ela não é um alucinógeno. Ela é um anteógeno. Ela é um anteógeno. Anteógeno, ela não é um alucinógeno. Então, ela quer dizer que quando você está fazendo o processo de expansão de consciência, você não está entrando em alucinação. Você está entrando em contato com fragmentos da tua alma. Você está entrando em contato com as suas sombras. Você está entrando em contato com partes mais profundas do teu ser.
Então, assim, o que atua... Ela age em algum lugar específico do cérebro? Sim, nas sinapses. Nas sinapses. Nas sinapses neurais. Ela entra em contato porque ela vai fazendo reconexões dentro das sinapses neurais. Então, o nosso cérebro, por isso que tem o DMT. Sim. A ayahuasca, ela tem essa quantidade maior de DMT. Quando a gente consagra ela, exato, o que acontece? Esse DMT dentro do corpo, ela aumenta o teu estado de consciência, porque ela criou ligações dentro das sinapses que vão alterando esse estado normal de 3D para uma dimensão maior, onde você vai ter os teus corpos sensoriais vão estar muito mais sensíveis a tudo que está em teu entorno. Então, a tua parte auditiva, o toque, paladar, tudo, do teu corpo todo. É como se fosse um portal sensitivo. Não, ele é um portal, porque o que acontece? Não é um portal sensitivo, ele é um portal, porque a ayahuasca ela é uma porta que você abre para o desconhecido. Então, quando a gente fala dos animais de poder, quando a gente fala sobre você entrar em contato com o mentor, quando a gente fala de você conhecer seus guardiões, nós estamos falando de hierarquias que você tem a oportunidade de entrar em contato e conhecer mais uma parte da tua própria experiência terrena, tendo a oportunidade, a partir desse portal, acessar isso. Então, a ayahuasca é um portal, ela é um dos portais. Não quer dizer que necessariamente todas as pessoas vão consagrar a ayahuasca, porque a ayahuasca não é para todos. Então, por que ela não é para todos? Porque imagina assim, uma pessoa que já tem esquizofrenia, uma pessoa que tem crise, usa algum tipo de remédio tarja preta, a ayahuasca já não pode ser para essas pessoas. Vamos tentar deixar mais claro aqui para os nossos amigos internautas. A questão da ayahuasca, ela é a intermediária do xamanismo. Porque o xamanismo é nada mais, nada menos um significado de essências indígenas, seria isso? Não, o xamanismo é a pura ancestralidade em ação. É o contato natural com a vida. O xamanismo é essa situação. Mas onde que entra a ayahuasca dentro do xamanismo? A ayahuasca, na verdade, dentro dos povos indígenas, por exemplo, os pajés, quando eles precisavam orientar seus povos, o seu grupo, né? Ele fazia todo um processo. Os índios praticam o xamanismo? Praticam, porque existe todo um processo ritualístico para isso. Sim. Não é uma coisa que assim, você vai lá, toma ayahuasca, entra num processo... Essa que é a minha dúvida. Você precisa participar do xamanismo... Tem um processo ritualístico. O processo ritualístico que se chama xamanismo e que para você adentrar na ayahuasca. Eu vou dar um grupo que eu amo muito e que eu tenho muito respeito, né? Que foi a minha casa-mãe que abriu essa porta do xamanismo, de conhecer a ayahuasca, que é o Acantanca, que fica em Florianópolis. Sim. É um espaço que é próprio, lá tem uma egrégora extremamente firmada, aonde lá as pessoas que chegam até lá vão passar por um tratamento. Então, quando você busca essas casas, você está buscando pessoas que já têm qualificação para te dar todo o suporte necessário para que você possa sair de lá melhor do que você chegou. Entendi. Então, não é uma brincadeira. E o que está acontecendo hoje, a maior parte, é que as pessoas estão banalizando a ayahuasca. E a ayahuasca, ela é uma ferramenta, assim como uma terapia, assim como você ir num psicólogo, assim como você buscar outros meios e recursos para a tua evolução. Ela é provida de ervas, não é isso? Elas são duas. Uma é raiz. Uma é raiz. E a outra é uma planta. E elas são originárias da onde? De que região? Então, como eu falei, ela tem o seio daqui também do Brasil, mas ela também tem o seio do Peru, né? Sim. Tem o seio ali da Colômbia. Então, assim, todo aquele pessoal ali, Equador, que estão ali perto da Amazônia. Sim. Então, geralmente aqueles povos ali, eles têm a utilização dessa medicina. E até mesmo porque a gente vê bastante isso em filmes, né? A gente vê bastante a prática disso em filmes. Nós víamos mais nos filmes de antigamente, né? Faroestes, filmes uns filmes mais que tinham mais
agradavam, na verdade, trazer a informação das origens antepassadas, como indígenas, né? Sim. E os indígenas praticam muito isso hoje? Sim, quando você entende o oculto disso, que você passa pela simbiose do teu corpo, você vai entender isso não explicado, você vai entender isso sentido. Sim. Então tem coisas que às vezes as pessoas querem uma explicação mental, mas quando você vive um processo, por exemplo, com a ayahuasca, você vai ver uma profundidade sua que te leva a um nível de entendimento muito maior e de uma compreensão muito mais além. Isso foi para mim, para minha existência. Quando eu fui para ayahuasca, eu estava num momento da minha vida que eu até lembro como se fosse hoje, buscando dentro das pesquisas, eu queria... primeiro a minha pesquisa foi que eu queria um remédio para a cabeça. Sim. E não foi ninguém que me indicou a ayahuasca. A ayahuasca chegou até a mim. Eu sempre falo que a ayahuasca te chama. É uma coisa muito interessante. E quais são os sintomas? Quem tem o prazer de tomar ou o prazer de se servir dessa situação, quais são os sintomas? O que a pessoa sente? Então, a ayahuasca ela tem alguns processos. Ela tem... Você com certeza Sim. já deve ter experimentado. E quais foram os sintomas Eu hoje posso te dizer que o maior sintoma que eu tenho é de gratidão. Porque a ayahuasca me ensinou muito. Sim. E ela me ensinou, eu acho que a ayahuasca é a professora mais incrível que existe, porque ela vai te levar em todos os níveis da tua profundeza. Desde a tua melhor versão até a tua pior versão para integrar elas, sabe? Então, eu falo que eu tive o acesso de realmente entrar e conhecer o meu ser luminoso e conhecer meu ser trevoso. Olha só. E a gente aprende a se lapidar. Eu acho que o ser humano, quando ele está dentro de qualquer experiência, a maior das experiências é a lapidação. É você se permitir, por isso que fala, o desconhecido. Porque se você está na tua zona de conforto e que você está ali vivendo só aquilo que foi te ensinado, você não vai ter um olhar da alma, você vai ter um olhar do condicionamento. E o olhar da alma é diferente do olhar do condicionamento. E não existe um risco de você conhecer o seu lado, como você disse, o seu lado angelical, o seu lado benéfico e o seu lado o trevoso, porque vai que você gosta do seu lado trevoso. Pois bem, o lado trevoso nosso é onde esconde o nosso verdadeiro poder. O escuro guarda o teu poder, a luz guarda a tua essência. E o que acontece? Qual é o nosso maior desafio como ser humano? Por que nós negamos nosso poder? Porque a gente tem medo do nosso escuro. E o nosso escuro é tudo aquilo que você não quis olhar para dentro de você. Você só tem medo daquilo que você não quer olhar para dentro. Quando a gente fala seria dentro, um desafio você confrontar o seu negativo, né? Confrontar o seu pior lado, você enfrentar o seu pior lado. E quando a gente fala do nosso interno, quando a gente fala do olhar para dentro, é um lugar escuro. Sim. Entende? Então, assim, esse lugar escuro... Até porque tem muitas pessoas que têm medo de confrontar o seu passado, que não gostam de pensar em situações que passaram, que não gostam de pensar em situações que podem acontecer. Eu acho que isso aí tá dentro do lado trevoso, né? Não, também, mas assim, ó, o que é o lado escuro? É os nossos bloqueios, é os nossos medos, é as nossas questões, os nossos traumas... coisas e questões que às vezes aquilo te fere e te dói e você não quer olhar para aquilo. Não quer pensar, você não quer nem olhar então, isso, exatamente. Você quer esconder, só que se você não olha isso, em algum momento da tua vida aquilo vai retornar. Sim. Ele vai retornar em experiência. E às vezes vai vir com uma experiência muito mais dolorosa. Sim. Por isso que é tão importante a gente começar a realmente ter essa maturidade para olhar para essas questões, porque quando a gente vai se permitindo se trabalhar, nós vamos entrando num outro processo de compreensão e de evolução muito maior. Então, quando aquilo está resolvido dentro de você, aquilo não te afeta mais. As tuas sombras não ficam ali te cutucando. Então, dentro da ayahuasca, um dos maiores aprendizados que eu tive foi exatamente isso. Na hora que a minha sombra se apresentava dentro do processo, eu tinha que olhar para vários fragmentos da minha própria experiência, ali eu tive que realmente aprender a entender o que elas queriam me falar e o que eu tinha que integrar dentro de mim para que elas pudessem realmente
se liberar. Olha Então, só. o processo é uma liberação É sempre. uma liberação. Então, não quer dizer... Por isso que fala que nem todo mal é o mal. Então, essa história do mal é uma ilusão. Não existe mal. O maior mal que tem é o que você alimenta. E se Exato. você não olha para dentro, você está alimentando aquele mal. Você tem que enfrentar. Tem que ter um enfrentamento. Você tem que ter um enfrentamento. E o enfrentamento não é você entrar numa guerra. É você acolher. É você, na verdade, saber aceitar. Não é isso? É saber o acolhimento. Aceitar. É, né? É um acolhimento. É o acolhimento. Acaba sendo um acolhimento. É o acolhimento. Então, a ayahuasca é um portal que, é claro, como eu falei, não é para todos. Sim. Nem todos estão preparados para, talvez, adentrar esse portal. Legal. Mas o mais importante é vocês primeiro terem consciência que antes de buscar qualquer conhecimento sobre a ayahuasca, é vocês saberem que tipo de casa que vocês vão procurar, porque tem muita gente que está brincando com a ayahuasca. Então, tem um lado bom da ayahuasca? Tem, mas quem está conduzindo isso? E isso é algo que precisa ficar muito atento. Então, eu já estive em muitos lugares, eu sou aquela verdadeira curiosa que eu tenho que passar na pele Sim. mesmo para saber como é que funciona esse rolê da ayahuasca. E esse estudo é um estudo que ele leva tempo. Muito tempo. Para chegar a esse nível que você tem de conhecimento, a pessoa tem que levar anos de prática, estudo, né, e conhecimento. Olha que legal, se você está gostando aí de todo esse tema que nós estamos tratando hoje aí, né, quero mandar um beijinho aqui para Kátia, boa noite, Kátia, para Caroline Alves também, que acho que é a sua irmã. Minha irmã e minha mãe. A sua irmã e a sua mãe. Minhas fãs. Ah, são as fãs. Ó, estamos mandando beijão. Depois eu vou mandar mais um carrinho de beijão aqui para todo mundo que está nos assistindo. Você participe aí conosco, que é importante. Deixa o seu like, clica no sininho aí e se inscreva no nosso canal para ficar antenado nas nossas... sempre nos nossos conteúdos do canal. Deixa eu só fazer uma colocação aqui. Se você tem vontade de participar, se você tem conhecimento, se você é um profissional na área que você atua e quer trazer o seu conhecimento, quer tirar dúvidas de muitas pessoas que nos assistem, entre em contato com a gente. O nosso telefone e o nosso e-mail sempre está aí embaixo, principalmente o telefone, né, que ele está aqui embaixo aqui para você, que você pode entrar em contato com o WhatsApp, e vai ser um prazer te receber aqui para que você possa passar o seu conteúdo e o seu aprendizado, o seu conteúdo e o seu aprendizado informativo para outras pessoas que também precisam. Vocês viram que hoje eu cortei o cabelo, né? Eu tô parecendo um galo tailandês. Eu tô me vendo ali, tô me estranhando, mas pô, fiquei no chique, né? Se você também quer ficar no chique, ó, entra lá no Instagram da Barbearia WS, @Barbearia WS, é nosso parceiro e ele tem lá o melhor estilo de cabelo para cortar para você aí. Entra lá e participe. Vamos lá. Participe não, entre lá e curta. Vamos lá. Irmã, deixa eu te perguntar, minha querida. Toda essa questão do xamanismo, ele tem preconceito hoje ainda? As pessoas têm preconceito sobre essa questão do xamanismo? Porque tem, né? Tem, porque assim, ó, quando a gente fala da espiritualidade, a gente está falando de um todo, nada está separado. Sim. E dentro da ayahuasca você vai ter um rompimento muito grande sobre essa questão de separar as religiões. Você vai ter um rompimento onde você vai entender que tudo está conectado. Então, como eu falei, quando você entra dentro dessa porta, você vai lidar com várias verdades que um dia você achou que não eram verdades. As religiões batem de frente? As religiões batem. Algumas ainda, né? Né? Algumas ainda têm os seus preconceitos, têm suas ideologias, a gente respeita, que é uma coisa que eu aprendi, foi que ser diferente ou agir diferente, não ser normal, hoje ainda impacta as pessoas, porque as pessoas estão normais, só que elas estão nos normais automático. Então, quando a gente sai do normal automático, a gente se torna estranho para as pessoas. É verdade. Aquela frase que diz, quando todas as religiões ou
é quando todas as religiões se tornarem, religiões ou não, né? Porque a gente coloca essa questão de religião muito à frente de tudo. Quando todas as religiões se tornarem apenas uma, o mundo mudará a sua concepção de vida. Essa mensagem quer dizer o quê? Que não só as religiões, mas culturas diferentes chegariam a melhorar a questão de convívio mundial diante de tudo isso, porque a gente vê que é tanta gente que fala mal de certas coisas, como, por exemplo, o xamanismo, e, na verdade, não é nenhuma religião, né? Ou o xamanismo, ele entra dentro de uma religião? Não, é como eu sempre falo, na verdade, não existe religião. A religião foi criada pelo homem. Sim. Quem criou a religião foi o homem. Agora, se tu me falar assim, no dia que um ser humano se tornar uno com o todo, aí sim a nossa humanidade será diferente. Sim. Independente da religião que esse ser humano pratique. Porque não é a religião que vai transformar o homem. É verdade. Mas sim o entendimento e a capacidade desse homem aprender a amar. E o ser humano precisa aprender a amar. O ser humano ainda não sabe amar. A forma de amor do ser humano ainda está muito limitada para aquilo que a espiritualidade ensina sobre a relação do amor. O que Cristo ou que qualquer avatar que teve aqui no plano de terra e quis ensinar isso à humanidade, o sentido real do amor está muito longe ainda, porque o ser humano ainda está num papel ainda muito egóico. Então, está sempre no lugar da comparação, isso é melhor do que o outro, aquilo é mais bonito, aquilo é mais colorido, e na verdade isso tudo é uma ilusão. A gente precisa começar a codificar a nossa mente, de fato, para o nosso verdadeiro encontro. Que é o quê? É o que está dentro da nossa verdadeira centelha divina. Quando a gente fala da nossa centelha divina, nós estamos falando de uma consciência una com Deus. Então, Jesus falava isso também. Na hora que você entender essa ligação direto com o Pai, você vai entender a sua ligação com Deus de uma forma totalmente diferente daquilo que foi ensinado dentro das religiões. Sim, até mesmo porque se Deus colocou várias espécies no planeta, ele tinha que, na verdade, colocar cada um dentro da sua linguagem. Era como se fosse fios ligados. E as pessoas, eu acho que elas acabaram se desligando da essência principal. Voltando ao xamanismo, ele é uma religião indígena? Ou ele foi concebido dentro das questões indígenas? Sim, a ayahuasca, ela não é uma religião. Nunca foi e nunca será. O xamanismo também não é uma religião e Sim. nunca será. Na verdade, o xamanismo é um conhecimento ancestral. Então, cabe a vários povos que já carregam isso, de povos ancestrais. O conhecimento já vem de muitos e muitos anos, porque os indígenas têm um conhecimento cultural muito grande sobre o poder das ervas, da cura. Então, um povo que cultiva as medicinas, na verdade, o objetivo do cultuar as medicinas é transcender e ter a conexão direta com o divino para que possa ter as melhores escolhas, as melhores direções, ter a percepção certa do que realmente veio fazer aqui, a evolução da alma. Então, tem todos os outros fatores. Então, não tem nada a ver com religião. A religião ainda está num lugar ainda bem pequeno para esse lugar que realmente a espiritualidade vem nos trazer. Então, existem muitas pessoas que ainda precisam da religião? Sim, mas quando você entende que você é um ser espiritual vestindo um corpo humano, você vai saindo da necessidade de ser um ser religioso para ser um ser completo, que é o quê? Tua consciência com teu divino, direto. A ayahuasca, ela em si, ela também cura? Cura. Cura? Cura. Você já teve relatos de cura sobre essa... Sim, no meu corpo. Você mesma, já verdade, já teve esse relato de cura? Sim, no meu corpo. Se importaria em falar, não? Hã? Se importaria em falar o que houve? Sim. Alguns anos atrás, eu sempre tive um problema seríssimo com o meu útero. Eu já fiz tratamento, já fiz várias coisas. Busquei a medicina tradicional e tudo mais. Sim. Tive que fazer
Teve até um tempo que eu tive que fazer um tratamento para... era feito a gelo, porque dava para ser feito queimado dentro do útero. Era feito por conta de um processo que aconteceu lá. Uhum. E aí fiz tudo certinho. E decorrer do tempo, eu vi que o meu corpo... Eu fiz o tratamento certinho, mas eu ainda sentia muita dor. Sim. E aí eu fui para um processo dentro da ayahuasca. Falei, peraí, se não tá melhorando a fisicalidade, eu preciso. Você procurou uma alternativa. Eu procurei o médico e tudo mais. Sim. E aí, quando eu fui fazer o trabalho com a medicina da ayahuasca, eu acessei várias memórias que eu tinha captado das minhas ancestrais. Uhum. E que o meu corpo absorvia ainda aquelas memórias compartilhadas que eu tinha com elas. E que isso trazia para você a carga, o peso. A carga que o meu útero carregava. Aí eu tive que fazer uma limpeza uterina. Sim. Passar por um processo de limpeza uterina. Dentro da ayahuasca, eu tive uma sensação como se eu estivesse fazendo um parto, novamente. Nossa. Foi muito profundo. E ali, então, eu consegui realmente... Parou todo o sofrimento. A sua cura. Foi a minha cura. A sua ali cura. foi realmente o processo. Mas aí eu tive que passar por limpeza com ervas. Foi feito todo um processo em cima do meu ventre. E todo esse processo, você é uma estudiosa, você é uma estudiosa de muitos anos nessa área. Esse processo, hoje, você faria ou tem que se procurar alguns especialistas mais aprofundados nessa questão para ter essa opção, até mesmo porque muitas pessoas hoje em dia procuram opções sobre como se livrar de doenças, quando na verdade a medicina já desengana, já diz, olha, não acredito na medicina, a medicina não vai dar certo. É uma alternativa, né? Quem é que faz essa situação, tipo, por exemplo, de cura pela ayahuasca? Não entendi, desculpa. Quem é que faz esse sentido da cura, do tratamento da cura, por exemplo, se é uma alternativa? Na verdade, são consciências no astrais que fazem isso. Mas tem que ser pessoas profissionais para poderem fazer essa situação. Assim, por exemplo, quando você está dentro de um processo, hoje, por exemplo, eu tenho 8 anos com a ayahuasca já. Sim. Né? Dentro desse processo. Sim. Durante 1 ano da minha vida, eu realmente tomava ayahuasca quase todo final de semana. Sim. Eu fiz esse processo de aceleramento para que eu pudesse realmente ter um salto. Então, eu acessei muitas partes minhas em pouco tempo. Foi assim, não recomendo a ninguém a fazer isso. Sim. Porque se a pessoa não tiver um condicionamento mental para lidar com os processos, ela surta. Ela surta. Ela surta. Então, assim, eu fiz porque eu sabia que eu dava conta. Então, eu tive, né, a responsabilidade daquilo que eu estava fazendo, mas não recomendo a ninguém fazer isso. E uma pessoa que precisar dessa medicina alternativa, desse recurso alternativo, a ayahuasca, ela tem um problema, por exemplo, como você teve, ela quer encontrar essa medicina. Onde que ela encontra essa medicina hoje? Os profissionais? É difícil? Ou ainda não é legalizado? Ela é legalizada. É legalizada? Sim. Mas melhor ainda, onde que as pessoas procuram? Como é que a pessoa pode achar essa alternativa? Então, tem alguns espaços, né, que Sim. eu indico e que eu realmente, assim, já consagrei, já fiz os meus processos, sei da idoneidade do trabalho, Sim. sei do que as pessoas estão fazendo, a responsabilidade que essas pessoas Sim. têm. E eu depois, se vocês quiserem, ou você quer que eu fale agora? Quem tiver interesse, entre em contato com você, que você já esclarece melhor ainda. Eu passo, você passa, problema. é isso? Sim, tem um espaço, como eu falei aqui, que é o Acantanca, que fica em Florianópolis. Vocês pesquisarem. Presta atenção, pessoal, você que está procurando um conhecimento alternativo, alguma... Porque o mais importante de tudo na vida é você acreditar em algo. Você precisa acreditar em algo. Você não pode ser isento ou ficar em cima do muro. Você precisa acreditar em algo. E aí você passa todas as informações. Sim, passo. A Kathleen, você entra em contato pelo WhatsApp da Kathleen, que vai estar no final desse vídeo. Ela vai passar toda a informação para você, como conseguir isso. Sim, até eu brinco, porque durante muitos anos, muitas pessoas falaram assim, tu não vai trabalhar com ayahuasca, tu não vai servir. E eu fui muito clara e muito honesta em dizer, para mim servir hoje, botar a mão numa medicina, para entregar na mão e estar a serviço da vida de alguém, eu falei, eu preciso ser iniciada.
E eu não sou iniciada em Sim. fazer servimento da medicina da ayahuasca. Sim. Então, eu não vou assumir essa responsabilidade. Sim. Porque eu tô lidando com vidas. E vidas, para mim, é importante. Sim. Agora, com o meu trabalho, eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu toco, o que eu mexo. E o Sim. que me cabe da responsabilidade. Porque eu fui treinada para isso. Sim. Então, falo que a ayahuasca, sim, é uma das formas de você sair de um processo de vida para você ir para uma parte sua do desconhecido e acessar partes suas que são necessárias ser integradas? Sim, é um portal. Existem outras formas de você fazer esse mesmo trabalho? Existe. Por exemplo, tem gente que a partir da meditação e da yoga, por exemplo, numa prática de yoga, numa prática de meditação, ela consegue entrar nesse estado de consciência que a ayahuasca oferece. Sim. Através da respiração. Então, não necessariamente, por isso que eu falei, a ayahuasca não é para todos. Tem pessoas que precisam do processo da ayahuasca porque é cabeçudo? Tem gente que precisa. Uhum. Tem precisa ir lá realmente fazer um Sim. mergulho. Mergulho. Né? E tem pessoas que podem buscar outros meios de evolução. Sim. Então, eu só estou falando aqui para vocês que é uma forma de caminho. Sim. Né? Que vai ajudar vocês. É uma alternativa. É uma alternativa. É como, por exemplo, muita gente procura o hipnotismo para fazer. Muita gente procura vários tipos de situações. Tem gente que sai daqui pra China para fazer tratamento. Índia. Peru. Eu estive no Peru ano passado. Lá eu fui iniciada no Peru. Fiquei 10 dias no Peru. Passei por iniciações. Né, por um sacerdote inca. Né, onde a gente trabalhou várias iniciações e limpezas. E é uma terra que sabe muito sobre todos os antepassados e tudo sobre antepassado. É onde você busca informação sobre ervas, você acha sobre a origem do povo. É espetacular aquele lugar. E é assim, ó, é como eu falei, lá, até lá também, assim, eles trabalham muito com a ayahuasca lá também. Sim. Mas sem a ayahuasca, eles já são um povo com conhecimento tremendo. Imagina com a ayahuasca, eles são realmente assim, tem um conhecimento assim de transcendência, que é uma coisa muito surreal. É a mesma coisa que se a gente for nas épocas e nas eras antigas, vamos pegar aí o povo babilônio, os egípcios, né? Os egípcios tinham sacerdotes, eles usavam naquela época para entrar em contato com o superior, né? Com Deus, com as egrégoras acima. Eles usavam a lótus azul. Então, era também uma planta que ela era cultivada para trabalhar como um expansor de consciência. Sim. Então, em cada povo que tinha suas eras, tinha sua ancestralidade, tinha toda a sua... por exemplo, os africanos, né? Então, assim, todos esses povos carregam mistérios da humanidade muito grande. Porém, isso foi se perdendo a partir do quê? A partir do medo. Sim. Então foi colocado, implantado na mente da gente, como consciências aqui, que a gente tem que ter medo. Então é muito mais fácil. Qual é a forma mais fácil de você controlar o ser humano? Primeiro, que você está em perigo, medo, né? Segundo, que você é incapaz, porque se você precisa de algo, um salvador, então a gente vai buscar fora pessoas que vão ser teu salvador e na verdade quem te salva é você mesmo. E a terceira coisa é a gente entender que nós não somos isso, nós estamos nisso. Nós estamos. Nós estamos passando por isso, nós não somos isso, nós estamos vivendo essa experiência. Então isso é muito importante ser compreendido. Então eu acho que basicamente a gente fazer esse processo da integração. Que legal. Maravilhoso. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta para fazer... deixa ali nos comentários do nosso YouTube, vai ser um prazer responder você. Vamos pro nosso merchan rapidinho aqui, né? Você que treina aí, que corre, faz esporte, tá sentindo a sua resistência baixa, o seu desempenho tá fraco e você precisa de um produto legal para te fazer recuperar as suas energias, a sua força, e você pode usar ele até pós-treino academia. Tem a creatina da Athlete Flex, ok? Essa que está na tela aí que você está vendo, ela é
de suma importância para a recuperação das suas energias, para você que precisa de resistência, precisa de desempenho, ela é 100% pura. E entre em contato já, tá ali na telinha para você ver. O Instagram da Atletiflex é @Atletiflex. Tem o telefone embaixo também, você pode entrar em contato para adquirir o produto. Vamos lá então, Kathleen, deixa eu te perguntar assim, né? Claro, a gente sempre tá precisando de paz espiritual e principalmente de conhecer o seu próprio eu. Eu, na verdade, acho encontrar o seu próprio eu. A ayahuasca, eu não aprendi a falar ainda, mas eu vou aprender. Ela influencia em você encontrar o seu verdadeiro eu, encontrar o caminho da felicidade. Claro que nós estávamos falando sobre você conhecer o seu eu ruim e o eu bom. Mas ela te influencia. Se eu quiser, por exemplo, eu preciso encontrar o caminho para minha felicidade, só que eu não sei como é que eu vou conseguir isso. Ela te influencia nessa questão? Influencia, porque o que acontece? A maior busca do ser humano não é tudo que ele tem ou que ele quer na matéria. No final de tudo, todo mundo quer sentir o amor. Sim. Então, o que é a felicidade? A felicidade ela pode ser momentânea. Mas se você tem a sua consciência, ela é eterna. Então, a felicidade, nós construímos ela também. Então, não existe uma felicidade o tempo todo. A felicidade ela é construída todos os dias, a partir do que você já tem. Então, do que você já tem, você tem um sentimento de benevolência, de gratidão, de entendimento que aquilo que você tem é o que você precisa naquele momento e que sim, você é merecedor de ter mais, seja lá o que for que você busque na sua vida. Mas o que alimenta a alma do ser humano? O que alimenta a consciência do ser humano? E isso não está sendo trabalhado. As pessoas estão preocupadas muito mais em o que elas vão ter, o que elas vão se apresentar, quais são as personas que elas vão vestir, quais são os personagens que elas vão colocar para poder ser aceita, para ser bonita, para ser agradável. Mas, na verdade, lá no fundo, o vazio faz ela buscar esse lugar, que é a verdadeira felicidade, que é o encontro consigo mesmo. Que legal. Então, esse é o maior fator. E a felicidade ela está relacionada à paz, à harmonia. Se você está em paz e em harmonia contigo, você tem a felicidade. Ela é natural. É natural, né? Vem da natureza, vem da natureza. O Luciano Pereira tá perguntando por que esse chá deixa a gente alucinado e de um jeito ruim. É como você disse, dependendo do que a pessoa... Luciano, foi como ela colocou. Nem tudo que a gente pensa que talvez vá servir para a gente serve, né? Às vezes foi num momento que não era para ser. Não é bem isso. Depende do processo dele. Depende do processo. Por exemplo, assim, se ele, dependendo de como ele está dentro dele, a ayahuasca vai reverberar na hora que ele estiver trabalhando com ela. Então, a ayahuasca vai trazer o ruim que ele deixou ruim dentro dele. Então, ela precisa mostrar para ele. Precisa mostrar. É aquilo que nós estávamos falando, o lado ruim. Porque o que é o ruim? O ruim é aquilo que a gente sente desconforto. Sim. Então, por exemplo, se eu tomar essa água aqui e ela tiver um pouquinho de sal, ela pode apresentar para mim ruim. Então, o que é ruim para cada um? Sim. O que é bom para cada um? Verdade. É meio que não, a gente nunca vai ter uma resposta para isso. Por quê? Porque o bom para um pode ser ruim para o outro. Isso. Então, o que é o mais importante dentro desse processo? É você entender por que eu estou me sentindo ruim. Por que a ayahuasca está me deixando me sentir ruim? O que dentro de mim eu preciso olhar e que eu não quero ver que está ruim dentro de mim? É verdade. Então, sempre quando eu paro para pensar e questionar alguns fatores, a ayahuasca vai te responder. Vai responder. Porque ela, como eu falei, ela é uma professora própria. Ela não precisa de nada, ela é uma consciência pura. Então, ela vai te responder. Eu posso te cortar um minutinho? Pode. Só para tentar responder da forma do Luciano, para ele que possa entender. Eu já cansei de ver gente entrando em igreja, caindo, se sentiu mal e não conseguiu permanecer na igreja, né? Em cultos. Então, assim, depende da carga que você tem,
depende da sua carga e daquilo que você tá querendo receber, às vezes você não tá preparado, né? Às vezes você... Então é como a ayahuasca também, se você não tiver preparado, se você não tiver pronto para receber o seu pior, não vai ser, você não vai, é aquele processo que você diz, tem que passar pelo processo de entendimento, de compreensão, para você ter certeza de que você quer fazer, é isso? Eu falo que a ayahuasca tem 3 níveis importantes. A ayahuasca primeiro, ela vai te chacoalhar. Vai chacoalhar. Depois ela vai te limpar. Depois ela vai te purificar. Ela vai ter 3 etapas da tua vida. Ela vai primeiro te chacoalhar, ela vai fazer você realmente olhar para várias coisas. Sim. E nem sempre vai ser borboleta. Uhum. Vai te fazer olhar para coisas que realmente ninguém sabe, mas tá lá no teu inconsciente. Uhum. Depois ela vai te limpar. E como que funciona a limpeza da ayahuasca? Ela vai ter alguns níveis de limpeza. Ela vai limpar, pode ser por vômito, que é uma depuração que o teu corpo está fazendo. Sim. A partir disso, todo esse processo de limpeza dela é depurativo. Então, ela vai te limpar, pode ser por vômito, por bocejo, por fezes. A pessoa da hora dá um piriri. E qual que é o mais comum? Vômito. Vômito. Pode ser por calor, pode ser tá suando, como pode ser que ela tenha uma crise de frio, o corpo começa a sentir um frio de repente do nada. Sim. Também é uma forma de depuração. Então, choro também. Só chorar. Pode chorar? Pode chorar. Cair em prantos? Sim, pode chorar. Então, são algumas dessas formas que a ayahuasca trabalha e atua no organismo para fazer essa depuração. Entendi. E toda essa questão do xamanismo com a ayahuasca, né? Eu fiquei com uma dúvida a respeito da sua origem quando o xamanismo, a ayahuasca está dentro do xamanismo, resumindo. Não, a ayahuasca, ela faz parte. Hã? Ela faz parte. Faz parte. Mas o xamanismo, ele introduziu a ayahuasca. Não, o xamanismo nada mais, nada menos do que o conhecimento da natureza. Sim. O que é o xamanismo? Conhecimento da natureza. Sim. Quem cultiva o conhecimento da natureza? Aqui, por exemplo, para nossa Porque região. a ayahuasca são ervas. São ervas? São ervas. E o xamanismo é toda a natureza. Não. Resumindo, como... Não, o xamanismo, ele é um conhecimento milenar com várias técnicas, ideias, ideologias, cultos. Então, surgiu dentro do xamanismo a ayahuasca, que é essas ervas. Sim. Por exemplo, dentro do xamanismo tem os animais de poder. O que são os animais de poder? Vamos trazer para uma linguagem aqui psicológica. São os nossos bichos. O que são os bichos? São as nossas sombras, nosso lado instintivo. Então, por exemplo, na natureza, a gente vê lá o leão, a gente vê a águia, a borboleta, o urso. Quando você vai fazer a chamada dos teus animais de poder, vai aparecer algum animal como um arquétipo daquilo que é dentro de você manifestado, que é o quê? O teu instinto. Teu instinto manifestado que está na tua sombra. Aí o que acontece? Quando a pessoa acessa um animal de poder, aquele animal de poder, ele vai te ajudar no decorrente da tua experiência de vida para que você possa progredir na tua evolução. Isso está dentro do xamanismo. Está dentro do xamanismo. Aí sim. Tem os tambores. Por exemplo, tem muita... Por exemplo, essa minha dúvida sobre a questão. Sim. Porque existem as ervas, os poderes dos animais, existem os tambores. Dentro do xamanismo, o xamanismo um ritual. É um ritual. É um ritual Um ritual da natureza. Sim, voltado a artifícios da natureza. Ótimo isso me esclareceu. É usado todo o recurso natural. Entendi. Então, assim, tem práticas, por exemplo, o pajé, né? Que tem que conduz o grupo e tudo, né? Ele tem conhecimento que os outros indígenas não vão ter no campo astral ou nos outros campos. E quando, por exemplo, alguém da aldeia não está bem, ele vai acessar esses campos para dar a resposta que aquela pessoa precisa, né? Aquele índio precisa. Então, tem várias técnicas, tem vários trabalhos, várias partes ritualísticas.
Tem vários ritos também, como eu falei que eu passei pelo processo da cura no meu útero, com as ervas no meu útero. Isso foi muito importante, é Então, muito importante, a medicina né? natural, entendeu? Que é praticada no corpo físico e que realmente, quando eles colocam as plantas, fazem todo o processo, é feito chamadas musicais em cima, para chamar os espíritos daquele elemento. Existe dentro do xamanismo também a questão Sim. dos... Isso aí são os tambores. Não são os tambores, mas tem o maracá, tem os tambores, tem vários outros instrumentos que eles utilizam para fazer a chamada do espírito daquela erva, o espírito daquela planta, ou o espírito daquele animal, para que ajude dentro do processo. Então, a consciência daquelas ervas, daquele animal, daquele processo que está sendo utilizado para chamar para cura. Então, eu chamo os espíritos para ajudar. Então, quem faz o trabalho? Nós fazemos invocação dos espíritos para nos ajudar. Então, esses espíritos são espíritos da natureza. Então, o xamanismo é exatamente esse contato direto com Deus, é esse contato direto com os espíritos, esse contato direto com a vida. Então, é a própria vida na manifestação da matéria. Só que para você acessar isso, o que tem que acontecer? Você tem que se lapidar. Por isso que a ayahuasca vai te fazer você passar por uma lapidação. Um dos lápides seria uma maneira de se lapidar seria a ayahuasca. Uma das formas. Uma das formas. Não necessariamente não necessariamente ela, mas seria uma das formas. Você tem, eu sempre falo, o ser humano sempre vai ter um chamado para alguma coisa. Sim. Seja em qualquer vertente religiosa ou espiritual que ela esteja buscando, que independente de qual seja a vertente, o mais importante é que faça ela evoluir. Se está fazendo ela se sentir bem e está fazendo ela evoluir, ela está no caminho certo. Então, cada ser humano vai procurar exatamente aquilo que vai fazer ela progredir. Isso. A alma e o nosso espírito só tem um objetivo aqui, viver a experiência. Então, quando a gente se permite retornar ao estado dessa consciência que é o nosso espírito dentro da experiência da Terra, não importa a religião. A religião, como eu falei, é muito mais uma parte dogmática da própria cabeça do homem do que, de fato, o que é para ser. O que é para ser. É religação. Exato. O que é a palavra religião? Religação. Mas será que as pessoas estão vivendo essa religação com o divino delas? Porque antes de eu tentar estar, seja numa igreja, ou em um templo, ou em qualquer lugar, eu tenho que perguntar para mim mesmo e ser sincero comigo mesmo. Eu estou religado à minha natureza? Eu estou religado ao meu divino interno? Se você estiver, você está no caminho certo. Se você não estiver, é hora de começar a botar uma coceirinha atrás da orelha e começar a se questionar. E procurar. Porque tem que acreditar em alguma coisa. Sim, não importa. Não importa. O mais importante é o que eu sempre falo, você pode ir em qualquer lugar. Até um ateu que fala que não acredita em Deus, ele acredita em si. Então ele acredita em alguma coisa. E para falar em ateu, essa semana teve até uma informação de que muitas religiões estão, na verdade, já abrindo mão de muita parte dos seus conhecimentos, porque está mudando muita coisa no mundo. E está caindo por terra muitas religiões, né? Hoje, por exemplo, a gente viu ataque a templos, muita gente causando problema por conta da diversidade de religiões que existe, né? Enfim, eu acho que quando se prepara o espírito, quando se prepara o seu próprio eu, o importante é você se encontrar em alguma coisa. Não é ficar parado em cima do muro ou desacreditando. Eu acho que você precisa, para você ser alguém na vida, para você crescer, desenvolver espiritualmente, amorosamente, profissionalmente, você tem que acreditar em alguma coisa. Se você não tiver fé em acreditar em alguma coisa, infelizmente você não vai chegar a lugar nenhum. Essa que é a verdade. Sim, e é uma coisa que é muito interessante, porque eu desde criança, né, minha mãe deve estar aí na live e minha irmã também. Um beijão para elas. Eu desde criança, até brinco que eu falo que eu era a esquisita da família, né? Uhum. Isso era o que eu ouvia. Mas eu desde criança, eu sempre tive um contato com a natureza, sempre tive essa coisa, sem antes mesmo de saber, a minha alma, meu espírito já sabia. E era muito interessante, porque quando eu estava em crise, o lugar que mais me acalmava, quando eu sentava debaixo de um pé de árvore, e ali eu ficava quietinha, e eu sentia a energia de todo aquele ambiente me influenciar.
Então, o ambiente sempre vai te influenciar. Quando você está em consciência com algo, com alguma coisa, aquilo vai te influenciar consciente ou inconscientemente. E o meu lugar de segurança sempre foi estar perto de uma árvore, perto da natureza, perto de ver um pôr do sol. Eu olho para o sol, eu converso, eu falo bem assim, se existe alguma presença de Deus em toda a vida é quando eu olho para o sol. E é muito importante. Para mim, a força... Quando eu olho para o sol e vejo o sol fazendo o processo de toda doação, ele doa e não pede nada. Todos os dias faz a mesma coisa. Aí eu pergunto assim... E é uma energia que todo mundo precisa. Exato. E aí é a famosa vitamina D. D. E aquela coisa, né? Quando a gente entra em contato com esse estado natural da vida... para mim, é um dos maiores presentes. Eu falo que se existe alguma riqueza, é só quando você olha para a natureza, você já vê tudo. E todo o resto será acrescentado. Você quer um carro novo? Você quer ter uma vida financeira melhor? Você quer ter um emprego melhor? Tudo isso vai te ser acrescentado quando você descobre quem você é. Verdade. Então, quando você é o que você é, você só expande. E tudo chega até você com muita facilidade. Essa história que você tem que sair correndo, que você tem que fazer sacrifícios para ter alguma coisa, isso é tudo invenção da mente. A mente mente. Então, quando você está em contato com a tua alma, com o teu espírito, com a tua consciência, todo o resto é acrescentado. Tudo que você quer vai chegar até você. Todas as coisas que você procura já existem e elas vão te encontrar. Então, é só assim que a gente vai entender o sentido da vida. Quando você para de procurar. Quando você para de procurar e você se torna o que você é, você está vivendo a verdadeira espiritualidade e a verdadeira consciência da manifestação. Olha só, importante isso, né? Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Nós já estamos chegando aqui no final. Kathleen, se você quer consultar com a mentora Kathleen Keter, é nome de artista, hein? Você viu? Chique. Tá vendo? Coisa Acho que chique. chique, né? Não é qualquer coisa não, hein? Você vai se consultar aí com a mentora Kathleen Keter. Entre em contato com ela. Como é que faz para te achar no Instagram? Para me achar no Instagram? Então, tem o meu Instagram, que é Kathleen Keter. Vocês colocam lá, @Kathleen Keter, vocês vão me achar. E tem vídeo todo dia que eu sei, né? Todo dia. Todo dia tem vídeo informativo de alguma coisa. Então não deixem de entrar no Instagram da Kathleen Keter para você curtir as mensagens que ela tem diariamente para todos vocês. Tá? Kathleen, nós chegamos aqui, na verdade, no final do nosso horário, né? Quero mandar... um beijão aí pra Carolina Alves, né? Pra Kátia, pro Luciano que entraram aí, deram o seu oizinho, né? A gente agradece muito a atenção de todos vocês aí em casa, pelo seu prestígio, pelo tempo que você esteve aqui conosco. Lembrando que a Kathleen Keter, ela está todas as terças-feiras aqui conosco, trazendo conteúdo de suma importância para vocês aí em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, ok? Kathleen, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Manda um beijo para quem que você quiser mandar e a gente vai se despedindo, infelizmente. Acabou, né? Acabou o que era doce. Acabou o que era doce. Mas, gente, mais uma vez, gratidão por estar aqui. Se ficou alguma dúvida, algo que vocês gostariam de perguntar, deixem as perguntas de vocês depois nos comentários, isso vai ajudar o canal. E eu vou estar respondendo, faço questão de estar respondendo vocês todas as dúvidas. Claro que aqui o tempo é muito curto, para tanta coisa tão vasta, né, profunda, mas a gente aproveita para tentar simplificar isso para vocês, para que vocês possam realmente se aprofundar aos pouquinhos e pelo menos pesquisar, buscar, entender, porque cada vez mais que a gente busca o conhecimento, mais a gente evolui sobre isso. E também para aqueles que querem saber sobre o trabalho, só entrar lá no meu Instagram, e lá eu passo todas as informações dos atendimentos, dos grupos. A gente agora vai estar criando mais um grupo que logo vai estar disponível no Instagram. Também vou estar passando aqui depois para o Fábio, para a gente poder estar fazendo realmente um aumento de frequência para que a gente possa chegar no estado de consciência que merece. Legal. É sobre isso. É isso aí. Gente, muito obrigado. Gratidão. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrevem no nosso canal, que é de suma importância para a gente poder trazer muito e muito mais conteúdos para vocês. Muito obrigado pela participação de todos vocês e a gente se encontra na próxima terça com Kathleen Keter.
E olha, como já diz, já ganhei a casa e vocês são meus convidados. Aí, ó, sócia majoritária. Um abraço, um beijo no coração de vocês, gratidão. Gratidão.